Aleluia. Eu venho saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra que o Senhor me deu nessa noite, primeiramente eu venho agradecer a todos que ofertaram e dizimaram na casa do Senhor, que o Senhor venha abençoar e que não venha deixar faltar nada, que o Senhor é fiel. Aleluia. A palavra que o Senhor me deu nessa noite está no livro 1 Samuel, no capítulo 4, do verso 10 até o 22, não vamos ler essa noite. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer: Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. Foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Elias estava sentado sobre a cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. Eli, ouvindo a voz de grito, disse: Que voz é essa? Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos já escurecidos, que já não podia ver. Disse aquele homem a Eli: Eu sou que venho da batalha, porque fugi hoje da batalha. Disse ele: Que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve tão grande o destroço entre o povo. E além disso, também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, ouvindo estas novas, do que a arca de Deus era tomada, e do que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o nome do menino de Icabor, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi levada, presa por causa do seu sogro, do seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor vai dizer dessa derrota dolorosa do povo de Deus. Mas para nós entendermos o motivo dessa derrota, nós temos que prestar atenção nesse sacerdote chamado Eli e nos 2 filhos dele, Ofni e Finéias. A Bíblia vai dizer que esses 2 filhos de Eli, ele costumava a fazer coisas que não agradavam a Deus na casa de Deus. Eles eram sacerdotes como o pai, mas a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli eram filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Ele estava na casa do Senhor, participava das coisas do Senhor, mas não conhecia. Eles faziam as coisas que desagradavam a Deus. Eles pegavam o sacrifício que o povo oferecia a Deus, as ofertas. Eles tratavam o povo com ignorância. Eles faziam muitas coisas que desagradavam a Deus. Pegavam da parte melhores. E a Bíblia vai dizer também que eles tinham o costume de pegar a carne que estava cozinhando e não queimava primeiro a gordura, que era a ordem do Senhor. Porque o Deus vai dar uma ordem para o povo dele para não comer gordura e nem sangue. E grande era o pecado aos olhos do Senhor desses filhos de Eli. Mas só que o problema, meus irmãos, é que ele via essa situação dos filhos dele e ele não repreendia os filhos dele. E a Bíblia vai dizer que vai chegar um certo tempo que Eli vai chegar para os filhos dele e dizer: Não, filhos meus, eu ouço a fama de vocês que não é boa. Vocês estão agredindo o povo do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que eles não ouviram, não quiseram ouvir o pai dele, porque o pai dele deixou a situação chegar num modo tão tremendo que não teve como reverter aquela situação.
Muitas das vezes na nossa vida é assim. Tem um problema que nós temos que resolver na nossa vida, ou até mesmo um pecado, mas a gente deixa para depois, vai acumulando, como vai ver, vira uma bola de neve. E como vai ver, a situação fica irreversível. E assim foi na vida de Eli, dos filhos dele. A palavra de Deus vai dizer que Deus estava tão irado com a forma que ele tratava o povo, da forma que ele desprezava a oferta do Senhor que o povo oferecia, que o Senhor queria matar ele. É verdade. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Ele vai chegar para os filhos dele e dizer: filho meu, não faça isso não. Porque vocês pecando contra o homem, os juízes vão julgar vocês. Agora vocês pecando contra Deus, quem intercederá por vocês? Então a palavra de Deus vai dizer que os filhos dele não deram ideia, não deram crédito ao pai dele. A Bíblia vai dizer agora que Deus vinha um homem para repreender ali, um homem de Deus. E vai dizer: por que vocês honram seus filhos mais do que a mim? Porque eu escolhi vocês para oferecer incenso na minha casa. E você honra os seus filhos mais do que a mim. Ele via a situação que os filhos dele faziam, ele não repreendia. E Deus vai rejeitar a descendência de Eli. Deus vai dar um sinal para ele, através desse profeta, dizendo que os filhos dele iam morrer no mesmo dia. O sinal que Deus ia fazer, né? Através do julgamento que Deus ia fazer na casa de Eli. Porque Deus, ele se ira como nós não tratamos as coisas dele sagradas de qualquer maneira. As coisas de Deus tem que levar de maneira séria. Nos dias de hoje, o que mais está acontecendo na mídia é o povo zombando de Deus. E sabemos que o homem, ele planta, ele vai colher. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que agora vai chegar esse tempo, onde nós lemos aqui no capítulo 4, que vai ter uma guerra entre o povo inimigo de Deus, os filisteus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que teve uma primeira batalha. Aleluia. E Israel foi ferido nessa primeira batalha. A Bíblia vai dizer que foi 4.000 homens de Israel feridos nessa batalha. E a Bíblia vai dizer agora que o povo vai voltar ao arraial, e os anciãos de Israel vão dizer: por que o Senhor nos feriu diante dos filisteus? Essa pergunta me chama a atenção, irmãos, porque eles não vão falar por que os filisteus nos feriram. Não, eles vão dizer: por que o Senhor nos feriu diante dos filisteus? Porque o povo de Deus sabia que a vitória vinha de Deus, e a derrota também vinha na permissão de Deus. Porque a nossa vitória não vem nas nossas próprias mãos, mas vem de Deus. Ele sabia por que o Senhor nos feriu diante dos filisteus. E agora eles vão ter a ideia. Eles vão falar: vamos pegar a arca do Senhor e vamos levar para a batalha. O Senhor vir diante de nós para nós vencer essa guerra. E a Bíblia de Deus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que o povo vai lá pegar a arca, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que andavam no pecado, que andavam no erro, pegaram a arca e foram para a batalha. Mas tem uma coisa: as coisas de Deus não podem ser carregadas, ser feitas de qualquer maneira no pecado. Então vamos imaginar lá em Josué, no capítulo 2, onde Deus dá ordem para Josué falar para os sacerdotes, levar a arca da aliança até as bordas do Jordão. Mas antes disso, ele vai pedir para o povo santificar, para o Senhor fazer maravilha. Então, para o Senhor fazer maravilha, para o Senhor dar a vitória ao povo dele, o povo tinha que andar em santidade, o povo tinha que andar em obediência. A palavra de Deus vai dizer que como eles atravessaram, como o povo antes de atravessar o Jordão, os sacerdotes, eles pararam no meio do Jordão com a arca da aliança. Até que todo o povo passou, depois eles passaram. Eu entendo nessa palavra que para nós passar para nossas dificuldades, Deus tem que estar no meio da nossa situação. E a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles levam a arca da aliança no campo de batalha. Aleluia. Mas só que Israel vai ser derrotado novamente, porque na obediência Deus não dá vitória. Deus só dá vitória a quem obedece, que segue os caminhos dele. Aleluia. A Bíblia vai dizer que nessa derrota foi grande, porque caíram 30 homens de pé dos filhos de Israel.
a derrota foi grande. E a Bíblia vai dizer que um homem da tribo de Benjamim vai correr e dar a notícia à cidade. E ele chegando na cidade, irmãos, ele vai anunciar à cidade a derrota do povo de Deus. E a cidade vai entrar em alvoroço, vai ficar desesperada, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Sabemos que sem a presença de Deus não há vitória. Sabemos que sem a presença de Deus não há cura, não há salvação. Então, por isso que o povo ficou daquele jeito, gritou, o alvoroço ficou muito grande na cidade. Que Eli, a Bíblia vai dizer que Eli, irmãos, ele estava ao caminho, ele estava na beira do caminho, sentado na cadeira, vigiando. O coração dele estava tremendo pela Arca do Senhor. Ele sabia o que representava a Arca da Aliança do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que aquele homem chega a Eli e vai dizer a notícia que ninguém gosta perdão, irmãos. Vai dizer a notícia que ninguém gosta de escutar, derrota, de fracasso. Ele vai dizer, olha, os filhos de Israel foram derrotados, e os seus 2 filhos, Hófni e Finéias, morreram na batalha. Mas o que me chama mais atenção, essa notícia que esse homem vai dar para Eli, é quando ele fala da Arca da Aliança que foi tomada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Eu entendi nessa palavra, irmão, que a maior perca, aleluia, não é o nosso carro, que não nos perde, não é o nosso emprego, não é o ouro, não é a prata. A nossa pior derrota, a nossa pior perca é a presença de Deus. A Bíblia vai dizer, como ele menciona a arca de Deus, ele vai cair da cadeira. Ele não vai cair como a notícia foi dos filhos dele que foi morto na batalha, não. Ele vai cair da cadeira como aquele homem da notícia, que a arca de Deus foi levada. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que a nora de Eli, mulher de Finéias, ela vai ouvir essa notícia, e ela estava próxima de dar à luz, ela estava grávida, aleluia, e as dores vão vir no parto, e a Bíblia vai dizer que ela, a dar à luz, ela vai morrer, e antes de ela morrer, as mulheres vão tentar animar ela e vai dizer, se alime, porque você teve um filho, mas a derrota foi tão grande, que ela colocou o nome do filho de Cabor, foi-se a glória de Israel, por causa do sogro dela, aleluia, e do esposo dela, porque eles andavam no pecado. Eu fui estudar sobre essa arca, os irmãos, e fui ver lá em Hebreus capítulo 9, versículo 4, a arca de Deus, e tinha 3 coisas dentro dela. Tinha primeiro um vaso com maná dentro. Tinha também, irmãos, as tábuas da lei. E tinha também a vara de Arão, a vara de amendoeira, que florescera. Como os filhos de Israel contenderam, questionaram, porque o Senhor chamou eles, e Deus fez aquele mover lá e confirmou que tinha chamado eles. Aleluia. Então, essas 3 coisas, irmãos, tinham significado dentro da arca. O maná, a arca tinha alimento, tinha o maná. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O alimento, irmãos, é a palavra de Deus. Nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Porque se você não alimentar a palavra de Deus, como nós vamos conhecer a Deus? E aquele sacerdote não se alimentava da palavra de Deus. Porque quem se alimenta, pratica. Porque a palavra de Deus também vai dizer que dentro da arca tinha as tábuas da lei, que significa ordenança do Senhor. Não adianta nós se alimentar e não cumprir as ordenanças do Senhor. Aleluia. E também tinha a vara de Arão. Aleluia. Que nós vamos ver lá em Jeremias. Vou abrir aqui para ler para os irmãos. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 11, vai dizer. Deus vai dizer assim para Jeremias. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Que vês, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então tinha que significado aquela arca. Todas as coisas que tinha aquela arca tinham significado. O maná, nós temos que se alimentar da palavra de Deus como se fosse alimento para a nossa vida espiritual.
As tábuas da lei era a ordenância. O principal era a vara de amendoeira, que significa Deus velar pelas palavras que Ele cumpre, que Ele promete nas nossas vidas. Deus está dizendo para Jeremias: eu velo pelas minhas promessas, pela minha palavra para cumprir. Mas para Deus cumprir a palavra dEle, a promessa dEle nas nossas vidas, nós temos que andar se alimentando da palavra de Deus, e não só se alimentando, mas cumprindo. Porque Deus não quebra os princípios dEle para abençoar ninguém. E voltando ao texto, irmãos, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que aqui no capítulo 5, agora os filisteus vão levar a arca de Deus. O povo vai perder a nossa batalha, mas a arca de Deus, que representava a presença de Deus. E os filisteus agora vão levar a arca de Deus para a cidade deles, vai colocar junto à casa de Dagom, o Deus deles. E a Bíblia vai dizer que aí, como eles se levantando de madrugada, aquele objeto, aquela estátua que eles adoravam, os filisteus, estava caída no chão. Então a palavra de Deus vai dizer que eles levantam aquela estátua, e logo depois, na outra madrugada, aquele ídolo dos filisteus estava de novo no chão, com as mãos cortadas. O que significa isso, irmãos? Como estamos com a palavra de Deus, o inimigo não pode ficar de pé nas nossas vidas. Como estamos na presença de Deus, o inimigo não pode prevalecer sobre nossas vidas. A arca representava a presença de Deus. Aleluia. Se temos a presença de Deus, se andamos no caminho de Deus, não tem como o inimigo nos vencer. Nós temos prova, nós temos dificuldade, mas derrotados nós somos, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos mais que vencedores. Aleluia. Ô Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele objeto, aquela estátua dos filisteus cai. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que no capítulo 7, aleluia, a arca de Deus, vai falar no capítulo 7, que vai ficar 20 anos sem estar na mão do povo de Deus. Aleluia. E a casa de Israel dirigia a lamentação diante de Deus, vivia se lamentando, porque a arca de Deus não estava mais com eles. Então o profeta Samuel, o homem de Deus, vai chegar para o povo e dizer: então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirarem dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo a Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que depois desses 20 anos, o povo dirigia a lamentação diante de Deus. Nós sabemos que nossa vida não pode ser uma vida de lamentação. Sabemos que Deus tem a solução para o nosso problema. Mas aquele povo vivia lamentando. Mas a solução é o Senhor. Não adianta a gente viver mais lamentando que nós perdemos o que foi tirado das nossas mãos. Então Samuel vai falar para o povo se congregar, vai se reunir, como nós estamos reunindo aqui nessa noite. E a palavra de Deus vai dizer que o povo jejuou, derramaram água perante o Senhor. E também a Bíblia vai dizer que eles vão se arrepender, eles vão dizer: pecamos contra o Senhor. Eles vão se arrepender, eles vão confessar o pecado deles. Então a Bíblia vai dizer agora que Samuel estava julgando o povo naquele momento, e o povo estava se arrependendo, estava confessando o pecado dele diante de Deus. Eles tiraram tudo que desagradava a Deus naquele momento. Então entendemos nessa palavra que não só foi o erro do sacerdote Eli, ou dos filhos dele, Ofni e Finéias, mas também aquele povo também não andava conforme a palavra do Senhor. Sabemos que não podemos adorar dois senhores, porque se nós adorar dois senhores, vamos desagradar um e agradar o outro. E o Senhor não divide a honra dele com ninguém. Só Ele é digno de toda adoração. Aleluia. Então aquele povo vai tirar tudo que não provém do Senhor. Aleluia.
e vão só a servir o Senhor, como diz a palavra. Glória a Deus. Eles vão se arrepender e dizer: pecamos contra o Senhor. E a Bíblia vai dizer como os filisteus, eles percebem que o povo de Deus vai se reunir, estava se reunido, eles vão se preparar para atacar o povo de Deus de novo. E o povo de Deus vai ficar assustado, vai ficar desesperado. E a Bíblia vai dizer que Samuel vai sacrificar um animal. Aleluia. E o povo de Deus, ele vai sair vitorioso nessa batalha contra os filisteus, porque eles se arrependeram. Como eu disse, como a arca de Deus estava na presença daquele Deus estranho, Dagon, dos filisteus, ele caiu por terra. Porque como nós estamos com a presença do Senhor, a vitória é certa. Como aquele povo se arrependeu, a vitória foi certa. E a Bíblia vai dizer que eles venceram aquela batalha. E as terras que os filisteus, aleluia, pegaram do povo de Deus, como venceram a primeira batalha, a segunda, foi restituído. Então eu peço que os irmãos entendam. Como nós colocamos nossa vida diante de Deus, como nós obedecemos a Deus. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você tem perdido nesses últimos tempos, mas se nós colocamos nossa vida diante de Deus, Deus restitui. Então não perca a presença de Deus. Eli caiu, não foi porque os filhos dele morreram, porque eles perderam a presença de Deus, eles perderam o amparo deles, eles perderam o Deus que dava vitória para aquele povo. Então, irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, não perca a presença de Deus. A nossa pior perca não é o nosso emprego, não é o nosso salário, não é o nosso carro, não é a nossa casa. O próprio Davi vai dizer, em Salmo 51, se eu não me lembro a memória, versículo 11, não tire de mim a tua presença, não retire de mim o seu Espírito Santo. Davi tinha ouro, Davi tinha prata, tinha um reino riquíssimo, mas ele não falou: Senhor, não tire minha coroa, não tire meu não. Ele falou: não tire a sua presença, porque o homem sem a presença de Deus não é nada, sem a presença de Deus não tem vitória, sem a presença de Deus não tem salvação. Então que os irmãos venham entender essa mensagem que Deus colocou no meu coração simples. O povo se congregou, como nós estamos aqui agora reunidos, tiraram tudo que desagradava a Deus, e só serviram só ao Senhor, e o Senhor restituiu o que foi perdido. Porque a presença de Deus é o principal nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, então eu peço que vocês fiquem com essa palavra, que venha arder no coração de cada um. E eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.